Paz do Senhor, amados e amadas irmãs, é com muita alegria que venho compartilhar com vocês aquilo que o Senhor colocou em meu coração neste dia. E a palavra de hoje ela vai se encontrar no livro de Salmos, Salmos de número 73, uma passagem ali muito edificante, escrita pelo salmista Asaf. Asaf ele era um levita de suma importância, e a Bíblia vai nos dizer que Asaf ele era tão importante que após a sua morte, toda a sua família ela ficou ali responsável pela música do templo. Aleluia! Mas ainda assim, Asaf tinha intrigas em seu coração, questionava determinadas coisas que para ele eram injustiças, assim como nós ainda temos nos dias de hoje. Amém? Sem mais delongas, vamos lá? Salmo de número 73, que vai dizer: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de limpo coração. Quanto a mim, porém quase me lavaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abre a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe como avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Amém? Então aqui, amados, Asaf vai questionar ali por que os ímpios, os homens perversos daquela época, eles prosperavam tanto, tinham tanta riqueza, enquanto ele, Asaf, estava ali empenhado na obra, não se desviava nem um segundo daquilo que Deus o mandava e não tinha aquela vida de riqueza que eles tinham. Asaf começa a questionar por que Deus permite que essas pessoas perversas elas prosperem tanto. E falando numa linguagem mais aberta, é como eu e você se perguntar: poxa, mas eu não falta um culto, eu estou na presença do Senhor, eu faço tudo e estou passando por essa dificuldade financeira, enquanto pessoas ruins estão lá nadando em rios de dinheiro, como a gente vê hoje em dia ainda acontecer. E aí Asaf ele vai questionar essas coisas. Ele não vai entender e ele começa a descrever como aquele povo era perverso. E aquele povo, inclusive, eles falavam mal de Deus, da obra de Deus. E ainda assim Deus permitia que eles prosperassem. Aquilo contaminou o coração de Asaf por muito tempo. Talvez eu ou você já tenha se pego numa situação como essa. Quantas vezes não fizemos o mesmo questionamento em nosso coração? Por que eu estou nessa luta? Por que eu estou passando por essa prova? Nem sempre no quesito financeiro, como era aqui a preocupação de Asaf. E a gente olha para o nosso vizinho que não serve a Deus, que não é benevolente com ninguém, sendo próspero, vivendo uma vida feliz. Ainda mais hoje, que a gente abre aí nossas redes sociais e a gente não vê na rede social ninguém sofrendo. A gente só vê lindas postagens, frases de autoestima, e aquilo entristece o nosso coração. Mas o Senhor ele revela para Asaf, assim como ele vai revelar para nós, através da sua palavra, que primeiro que Deus nada passa despercebido aos olhos do Senhor, mas que o nosso foco e o nosso alvo não são as coisas desta terra, porque a nossa riqueza ela já está reservada para nós no lugar celestial, o qual nos espera. Aleluia! Mas isso não quer dizer que Deus se agrada que nós venhamos a ter dificuldades ou que nós não venhamos prosperar financeiramente. Deus ele não nos chama para ser pobre e levar uma vida de miséria. Mas às vezes é necessário passarmos por algum processo
para sermos tratados diante do nosso Deus e até mesmo preparados para uma grande obra, o qual Ele já nos confiou. E talvez nesse momento, com nossos olhos carnais, nós não conseguimos compreender isso. Talvez naquele momento Asaf não conseguia entender. Olha a importância que Asaf tinha. Asaf não era um mero adorador. Asaf, ele era responsável pela música. Ele era um levita respeitado. Tinha uma vida com Deus maravilhosa, linda. Mas ele se permitiu olhar um pouquinho para o Egito. E logo em seguida, Deus vai revelar para ele, a partir do verso 13, dizendo: com certeza foi inútil conservar o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Olha Asaf aqui questionando. Achando que foi inútil ele se manter limpo, puro diante do Senhor, porque ele não prosperava. Pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu estivesse pensando em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Quantas das vezes nós nos olhamos para a nossa cruz, para o nosso fardo, e achamos pesado demais para suportarmos. Mas Jesus, Ele está a todo momento nos ajudando a carregar. Aleluia! E diferente de nós, Ele carregou a dele sozinho. Passou por todas as aflições, humilhações, sozinho, por amor a nós. Até que entrei no santuário de Deus. Olha, Deus agora aqui revelando para ele como é gratificante adorar e servir, independente da opressão que estamos vivendo no momento. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos no instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com um sonho quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Olha como é forte isso aqui, do 18 ao 20. Asaf está aqui dizendo que eles podem viver na fartura, eles podem viver uma aparente felicidade e alegria, mas o fim deles é terrível. É como se eles estivessem ali dormindo num lindo sonho, mas quando eles acordarem, o que espera para eles é algo tremendo e terrível. Aleluias! Do que adianta você nadar numa felicidade imposta pela sociedade atual e quando você despertar deste sonho, você ver o teu nome retirado do livro da vida e acordar diante de um pesadelo que não terá mais fim. Aleluias! Glória a Deus! Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo, tu me segurarás pela minha mão direita. Olha que lindo Asaf vai dizer para Deus. Ele não entendia. Estava ali como um animal, sem entender nada e até questionando, mas ainda assim Deus o segurava pela mão direita e conduzia ele e cuidava dele. E Deus não é diferente nos dias de hoje. Talvez você tenha permitido uma tristeza se abater no teu coração, mas Deus hoje está falando para você: ei, eu estou segurando a tua mão direita, eu estou aqui contigo. Essa dificuldade vai passar. Aleluias! Aquela felicidade qual você contempla, qual você vê os outros terem, não é felicidade, é passageiro também. A diferença é que quando tu acordar dessa tua aflição, você estará no reino lindo, maravilhoso, onde não haverá choro nem ranger de dente. Mas já eles, quando acordarem deste lindo sonho, passarão coisas terríveis, dolorosas demais. Aleluia! Oh Deus! Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração
e a minha herança para sempre. Ainda que a sua carne esteja doendo, ainda que você esteja passando por um processo difícil, Deus continua sendo a minha e a sua fortaleza. Aleluia! Assim como Paulo foi chamado para uma linda obra, ele mesmo vai declarar que ele tinha um espinho na carne dele. Paulo fazia a obra de Deus com amor e com dor, mas ele tinha certeza que a fortaleza dele era Deus. Aleluias! Oh, aleluias, glória a Deus. Irmãos, quando nós temos a certeza de quem é a nossa fortaleza, a nossa rocha inabalável, não tem aflição nesta terra que pode nos fazer parar. E Deus, quando Ele vê que diante da nossa dificuldade, nós continuamos servindo em espírito e em verdade, aleluia, Ele se agrada e Ele nos dá a vitória. Quantas vezes, irmãos, eu permiti o meu coração se entristecer porque não conseguia enxergar com os olhos espirituais, estava se permitindo olhar com meus olhos carnais. Mas quando eu despertei, ainda em tempo, assim como Asaf, Deus me honrou até mais do que eu imaginava, ou até mesmo me achava digna de ter. Porque Deus, Ele não é injusto. Ainda que esteja doendo essa luta, ela vai passar. Ainda que a dificuldade esteja batendo na tua porta, Deus está dizendo, eu estou aqui. Eu ainda sou a tua fortaleza e esse não será o teu fim. Este é apenas uma escola, um processo que você precisa passar para você alcançar as grandes maravilhas que eu já tenho preparado para ti. Aleluias. Glória a Deus. Amado José, ainda novo, ele recebe uma promessa da parte do Senhor de que ele reinaria sobre a tua família, sobre a tua casa. Aleluias. Ali, menino, ele, maravilhado com aquela situação, ele abre a tua boca, conta ali para os teus irmãos, mas ele esqueceu que para ele chegar no lugar onde Deus o chamou para estar, para ocupar, havia um processo a ser trilhado. O menino que recebe um sonho de de reinar diante da sua família, de ter a tua família e teus irmãos inclinados sobre ele como líder, porque Deus o chamou para liderar, se vê agora vendido como escravo. E quando ele vai chegar na terra do Egito como escravo, a perseguição dele não para. Ele vai receber ali uma posição alta, o qual ele acha que já é o suficiente, ele vai ser ali o braço direito de Potifar. Aleluia. E talvez naquele momento, o menino ainda, ele tenha, esse é o lugar que Deus tem reservado para mim, mas não, os planos do Senhor são maiores e mais altos para nós, o qual nós nem conseguimos imaginar. E aí, quando ele, conjecturando aqui dentro da palavra, ele está se sentindo, Deus vai lá e permite que agora ele vá parar lá na prisão. E o chamado de José para ser líder era tão forte que, por mais que ele tivesse nas aflições, cada cativeiro no qual ele colocava os pés, ele liderava. Ele liderou na casa de Potifar, ele liderou dentro da prisão, mas aquilo era somente um preparo para que ele liderasse sobre todo o Egito, para que ele viesse tirar a família dele da fome. Aleluias. Talvez você não esteja entendendo o mistério de Deus contigo. Esse processo tem um propósito. Aleluias. Deus, Tu és maravilhoso, meu Pai. Tá doendo, mas é somente um preparo. E talvez quando as forças de José estivessem ali se acabando, ou ele tivesse até já desistido do teu sonho, Deus faz um mover. Faraó vem ter um sonho o qual ninguém vai conseguir decifrar, não há feiticeiro, não há magos na cidade que conseguem decifrar o sonho ali de Faraó. E o copeiro se lembra, ei, quando eu estava lá na prisão tinha um homem que ele decifrou o meu sonho. Ele também pode decifrar o seu. E Faraó chama José.
E ali José, depois de 22 anos de sofrimento, começa a entender aquele sonho que Deus deu para ele quando ele ainda era um menino. Aleluia. Deus está trabalhando naquilo que Ele já te entregou, meu amado, minha amada. Descansa o teu coração. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele te prometeu vai se cumprir. Mas você precisa permanecer firme nesse processo. Você precisa entender que Deus está te segurando pela mão direita. E Ele está te conduzindo. Mas eu não consigo enxergar. Está doendo demais. Nada do que eu faço prospera. Ei, aquieta. Deus está contigo. Deus está trabalhando no silêncio. No silêncio Deus trabalha por você. No silêncio neutraliza o inimigo pra não te vencer. No silêncio Ele prova a tua fé. No silêncio saiba que contigo é. No silêncio Deus vai agir. Ei, apenas descanse o teu coração. Entrega todas as tuas ansiedades nele. Que Ele está em silêncio, mas Ele está trabalhando, aleluia. Ele pode estar em silêncio agora, mas Ele continua sendo a tua fortaleza. José podia estar sofrendo longe da tua família, longe da tua cidade, longe do teu Deus, né? Porque ali era uma terra pecaminosa de adoração a outros deuses, mas ele tinha o entendimento que o Deus dele era onipotente, onipresente, e ali estava com ele. Mas ele tinha o entendimento que estava doendo, mas Deus estava trabalhando. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. E Deus também está trabalhando na minha e na sua vida. Aleluia. Amém? Glórias a Deus. E se você já é inscrito neste canal, corre lá. E se você já é inscrito neste canal, não se esqueça que você também é um missionário da palavra do Senhor. Compartilha com dois para que mais almas venham ser edificadas. E se você chegou aqui e agora caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Corre lá, se inscreve, ativa o sininho para que juntos possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento. Bye, bye!